Nós vamos respirar bem profundamente. E nesse instante, nós vamos mentalizando os guardiões, formando uma proteção intensa no nosso lar, formando uma pirâmide iluminada em cada um de nós. Cada um de nós somos colocados dentro da pirâmide com muitas ervas para a proteção do psíquico, do físico, do emocional e do espiritual. Nós vamos nesse instante, dentro da pirâmide de proteção. Aquele que tiver dificuldade de mentalizar a pirâmide, mentalize um cilindro azul de proteção. E nesse instante, dentro dessas proteções, nós vamos mentalizar a sintonia de Ruiz, de Maria Amélia, de Eliamar, de Cíntia, de Cássio. E sintonizando esses irmãos, que eles possam nos levar ao Hospital Santa Cruz, onde nos unimos a todos os espíritos que ali estão e que estudam juntamente conosco. Que possamos termos os nossos corações, o nosso cardíaco expandido e a expansão da nossa consciência, para que possamos compreender que esta tarde de estudo seja de paz, fraternidade, equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Sim, sim. E assim nós vamos. É tão fácil assim seccionar, se esse é o termo a ser usado, os corpos e mantê-los em prisão? Não é tão fácil assim, meu irmão. Exige condições e, nesse caso, Felício as facilitou deliberada e totalmente. Além disso, o uso de tecnologia não pode ser dispensado para esse quadro se mantenha por tanto tempo, como vem ocorrendo. O anel incrustado em seu duplo é uma autêntica certidão de propriedade, concedida conscientemente às poderosas autoridades dos vales sombrios da maldade. Com ela, os dragões tornam-se proprietários do duplo etérico dele após a morte do corpo físico e também obtêm larga facilidade de controle de sua vida por meio de tecnologia à distância. É um autêntico confisco ou sequestro, como é mais usual em nosso plano. Comparativamente, a doação dos órgãos na vida material é como se Felício assinasse um termo de doação, de adesão espontânea às atividades da falange, entregando seu duplo enquanto encarnado para uso após a morte física. O anel, além disso, permite enorme facilidade de acesso aos campos energéticos do corpo mental inferior. Foi isso que permitiu o revanchismo odiento das falanges do submundo, assim que o magistrado optou por contrariar os interesses mesquinhos de nossos irmãos do submundo. Depois a gente vai ler a explicação que tem ali. Certo. Mas deu para entender? Primeiro, foi ele que se permitiu, foi ele que aceitou aquilo que a gente estava falando, é livre-arbítrio. Quando se busca os caminhos, né, esses caminhos mais fáceis, a gente acaba, às vezes, se juntando a irmãos que não são tão, assim, tão produtivos, vamos dizer no bem. Né? Então, a gente responde por isso. Leda algo? Alguma pergunta? Não, eu tinha marcado justamente esse parágrafo todo, né? E marquei justamente isso que você explicou, que a propriedade concedida conscientemente, né?
Ele deixou, pelos atos que ele foi tendo, pelas coisas que ele foi fazendo, não é? Eu acho que aí ele se permitiu colocarem nele esse anel. É isso. O E aí anel a gente, incrustado no seu duplo é uma autêntica certidão de propriedade. Pelos atos dele é que ele se deixou, quer dizer, permitiu, né? Ou não, não? não, 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 é diferente. Ele não é pelo, não, não houve uma a Permissão? aceitação não foi pelos atos dele. Ele foi lá e conscientemente falou: eu quero doar meu No duplo perispírito. para vocês depois que eu desencarnar. Eu quero fazer parte dessa falange. Não foi uma obsessão por sintonia vibratória, entendeu? Foi por Ah, escolha. é? É, Então, isso daí acontece quando a gente sai à noite, no plano no plano isso. espiritual. À noite, durante como ele saía à noite, ele não era simplesmente, foi oferecido e ele se colocou ali à disposição. Hum, Vendeu. E você entendeu? Existe isso. Então ele tinha todas as sintonias, por quê? Porque ele queria fazer parte daquela falange. Ele sabia. E aí onde que a gente fala conscientemente. Aí você fala assim, mas eu saio e não me lembro. O seu espírito, que é ligado àquilo que tem melhor sintonia, ele vai e faz a escolha durante À a noite. noite. E aí onde que a gente fala? Vamos voltar. A partir do momento que a gente faz todo o trabalho de autoconhecimento, a gente sabe o que faz. é, é. A gente sabe quais são os sentimentos que estão dentro de nós. A gente conhece as nossas posturas, os nossos pensamentos, as nossas vontades, e aí a gente dá para saber com quem que a gente está ligado à noite, né? Imagino. É, é, Só espera só um pouquinho. É difícil compreender isso ou ainda agora está ficando cada vez mais claro nesse fator? Não, é No fácil compreender. caso, no caso, ele aceitou isso para ter coisas materiais, é isso? Para ter, em troca coisas de interesses, materiais, poder, poder, ganância, essas coisas? é isso Mas aí. ele tinha consciência plena para poder doar para após a morte dele, no caso. Quando ele Uhum. desdobrava, ele tinha essa Olha, consciência gente, de. isso daí não é uma escolha do espírito que se manifesta encarnado. É uma escolha do Ah, espírito, tá? Não foi ele assim, durante o dia, você, entendi. o pessoal, o dragão, vem aqui que eu quero fazer uma coisa, né? Não é assim, é durante o sono. É por isso que a gente não cansa de repetir. Antes de dormir, faça uma oração, se liga com o plano E, espiritual, se liga com seu espírito protetor para evitar que você caia e em tenta. locais mais baixos do que você gostaria, né? É tipo assim, ele não tinha um preparo, ele era só visava coisas materiais, ganância, ele não tinha uma fé em nada, ele não se preparava, ele não tinha assim, Aqui a gente não pode saber, a gente não sabe, Silviane, ah, porque aqui assim, isso daí não vem relatando como que era o Felício, só tá. traz esse fator. Mas vamos lá, Ele é muito certo vamos a parar para essas. vamos parar para pensar um pouco na humanidade. Como que está essa humanidade? É, Que tipo de escolhas Quais são as tem escolhas? feito? É, verdade. Ser mais mau caráter do que bom. Eu é, gostaria de mudar um pouquinho. Não pense na humanidade, porque a humanidade a gente não transforma. não, tá bom. Pensa em si mesmo, né? É, Mas pensa não com a máscara que a gente vive, né? Com a fantasia que a gente vive aqui, né? O papel que a gente vive, mas como que a gente é lá por dentro, né? Se a gente, sei lá, sabe? Tem muita gente que faz caridade, né? Ah, tá sempre querendo ajudar as pessoas, mas não no sentido de querer ajudar,
para Mas no mostrar para os sentido outros. de aparecer, no sentido de comprar o seu lugar no céu, né? A gente não pode esquecer que o que vale no plano espiritual não é o que você faz, mas a intenção pelo qual você faz. É a intenção que está lá no seu interior e não na sua cabeça. Não é aquela narrativa que você cria para tornar a coisa mais bonita, tá? É o que você realmente sente e pensa na hora de fazer. Tem gente que faz caridade não no inconscientemente para controlar as pessoas e não para poder ajudá-las totalmente, entendeu? Então vai lá, não, faz essa forma, tá querendo sempre mandar e controlar tudo. Isso não é caridade, isso daí é você O colocar, controle. colocar na sua frente o seu ego, o seu orgulho, o seu egoísmo. Tá? Ó, Uhum. eu vou ler aqui, ó. Eu só queria falar um negócio ainda antes. Olha para mim, não briga comigo. Vamos. A gente, às vezes, as historinhas que a gente ouve, as histórias que a gente ouve, a gente acaba não entendendo muito, mas ela sempre tem um fundo de razão. Por exemplo, a história do vampiro, né? O vampiro, ele pode entrar na nossa casa? Não, só se a gente convidar. Quando você convida, aí ele entra. E não é a mesma coisa que a gente está vendo aqui? O Felício convidou o mal para entrar na casa dele, naquilo que ele é. Então a gente vê que algumas histórias que são do passado, né, elas têm muito a ver com, com o que a gente está vendo aqui. Nota do médium. Pelas informações prestadas pelo autor espiritual, o assunto do rapto de corpos ainda vai merecer muita discussão e pesquisa no plano físico para compreendermos melhor os casos de fracionamento ou desacoplamento dos mesmos. Segundo José Mário, a física quântica tem fundamentos que já tornam bastante compreensível o tema. Entretanto, ao perguntá-lo sobre onde estariam os corpos mais sutis, o que seriam esses corpos mais sutis? A partir do mental inferior, tá? Acima do. Acima Então, a partir do mental inferior. Então, Quando mental você fala inferior, mental o mental superior. inferior não é o mais sutil, né? Não, é É o o mental, búdico, então, o mental ático. superior, né? E assim por diante. Aí é o primeiro, Uhum. né? Que representam o espírito de Felício e que não foram citados nos textos deste livro. Ele me respondeu que não há palavras nem ideias que poderiam explicar o assunto em nossa linguagem. Para não nos deixar órfãos de alguma reflexão, ele fez as seguintes perguntas: onde você acha que estariam os corpos sutis daqueles que vão para o umbral? Onde estariam os corpos sutis daqueles corações que chegam a perder a forma perispiritual nas mais profundas regiões do submundo? Acaso acredita que as criaturas que atolam no lamaçal da evolução deixam de ser diamantes da criação divina? As correntes espiritualistas tangenciaram esse assunto falando de planos cósmicos, ainda não estudados entre vós. Então, assim, a gente não tem a gente não tem conhecimento nenhum sobre isso. Aonde que ficam? Por quê? Primeiro, que a gente sempre trabalhou muito os três corpos, físico, duplo e perispírito. E aí a gente começa a descobrir cada vez mais coisas sobre os outros. Segundo, tem muita coisa que não é explicada para a gente porque a gente não consegue compreender. Você vê a dificuldade de se compreender um perispírito. Aí você fala, mas isso não é explicação. O que me vem muito é aquilo que Jesus falava. Se eu for explicar tudo, vocês não vão conseguir entender. E vocês precisam ter a maturidade para esse entendimento. Porque senão, com a imaturidade, a gente começa a
a ter uma ilusão que não é a verdadeira. É. Então a gente precisa Fantasiar, né? A gente começa a fantasiar. fantasiar. É, tá certo. E ao invés de nos ajudar, a gente Vai acaba se atrapalhar. perdendo nisso. Vai Aquilo que atrapalhar. seria uma coisa positiva acaba se tornando uma coisa negativa. Ah, isso não é uma resposta. Mas é a que a gente aceita. É. Porque a gente não tem condições. E aí, onde que ele fala? Você acha que o mental inferior foi destruído quando a pessoa está no umbral? Não, não foi destruído. Mas onde que ele está? Aqueles que estão no lamaçal, aqueles que dizem, os ovoides. É. É aquilo que a gente falou no outro dia, né? A gente acredita em tudo isso porque a gente acredita na fonte, né? Mas como que funciona esses processos, a gente não faz ideia. O que a gente está aprendendo é que eles existem. Uhum. E de que forma que as coisas acontecem no sentido moral, né? Agora, fisicamente falando, onde que fica cada corpo, como é que é, eu não tenho a mínima ideia. Ó, a gente sabe que existe uma mente maior, que segura esses dois, é, essa parte do mental inferior do mental superior. Aí me faz lembrar aquele livro que a gente, O Despertar Espiritual. Quando, como que é? O Rodolfo? Não, não era o Rodolfo. O médico lá, como que é? O André Luiz precisou retornar numa vida e foi, acessou o seu mental, mas foi feito todo um planejamento, ele teve que meditar, ele teve que buscar lá quando começou as encarnações dele para começar a entender aquilo que ele tinha feito ou não. Então não foi um processo tão simples. Isso porque ele tem toda a sua, vamos dizer assim, a sua autonomia. Imagina para esses espíritos. Então a gente tem que começar a fazer umas analogias nesse sentido, que não é tão simples assim, É. né? Mas é aquilo, quando a gente estuda, é deixar sempre colocado nas nossas gavetinhas. Ó, calma aí, a gente já viu um caso desse, ó. Foi lá, voltou, buscou. Então, como que fica nesse daqui? Aonde que ele está? Algum lugar guardado ele está. Se esses espíritos não têm autonomia, sumir não sumiu. Então, em algum lugar ele está. Se está para aquele que tem autonomia, está para aquele que também não tem. Porque o Pai é misericordioso. Então, se a gente analisar, fizer essa analogia, a gente começa a ter algumas respostas. Essa me conforta, entendeu? Essa me conforta. O Pai é tem a misericórdia, é misericordioso. Então, assim, tem explicação. Aí ele fala: Santo Pai, parece um filme de ficção. Parece mesmo, José Mário. Veja você, a metáfora vender a alma ao diabo não é exatamente um enredo de novela ou ficção. É a realidade da escolha humana no caminho da evolução. Aqueles que escolhem as facilidades. Todas as pessoas são abordadas, os espíritos, né? De todos nós são abordados pelos espíritos inferiores ou só quem já tem uma certa tendência? Todos nós somos abordados, Leto. O tempo inteiro. Porque todos nós somos inferiores. Não existe superioridade. Se existisse superioridade, a gente não estaria aqui. Todos nós somos inferiores. A gente é inferior em alguma coisa. Então, Porque senão a gente não estaria encarnado na Terra. então é isso que aí você chegou, você falou, todos nós somos inferiores em alguma coisa. Então, é justamente nessa coisa que a gente mostra mais inferioridade que nós vamos ser abordados. Sim. Uhum. Sim. Por exemplo, esse juiz com relação à corrupção. A corrupção. Tem outros que é por relação à avareza, É isso aí. outros com relação ao controle,
outros, Uhum. cada um tem o seu ponto Cada um tem fraco. o seu, como é que Ó, fala? Tendão de Aquiles, né, que vovó? Isso isso aí. aí. Que nem assim, a gente entende o que que é avareza. Avareza é a gente segurar muito dinheiro, Uhum. né? É a gente passar fome Fome, para poder guardar dinheiro, entendeu? Dinheiro está guardado. Eu passo as minhas necessidades, mas o meu dinheiro está guardado. Isso é avareza. A gente precisa abrir mão para a gente poder viver. Então, olha, assim, porque às vezes a gente coloca o dedo no corrupto, mas às vezes a gente tem coisas que a gente acha que é uma coisa normal e não é, a gente está no mesmo nível, certo. entendeu? E aí onde Entendeu? a gente tem que clicar. A porta que a gente tiver, a gente vai ser assediado, Aí vai bater na porta e vai falar assim, posso entrar? Eu falo assim, pode, entra. Venha. Ah, entendeu? entendi. E por que não raptar um perispírito, e sim o corpo mental inferior? Porque, ao infectar o corpo perispiritual de Felício, desejam por efeito a morte do corpo. Dessa forma, logo teriam ao seu dispor as energias pertinentes ao seu duplo etérico, para o uso em magias profundas. Então, eles sabiam o que, que eles queriam. Eles Eles queriam que queriam ele a morte. desse para poder concluir o contrato que ele fez de doar o É isso aí? espírito. Aí, com isso, eles se fortalecem, não é isso? Isso. Como é que se fortalece? Eles utilizam para magia negra, né? Magia. Ah, Você não. Aí é relacionado àquilo que a gente já viu aqui nesse livro e nos outros, né? Quando eles fazem a magia negra para poder dominar outro. Quem sabe se esse anel que colocou no bulbo já não é fruto do pretérico de outros que eles sequestraram, Aí a gente ah, não. sabe? Tem que Não ah, estou saber. dizendo que é, mas aham, Existe a dessa forma. possibilidade. É. O resgate do seu corpo. E quais são os planos daqui para diante, dona Modesta? O resgate do seu corpo mental com devido ao complemento molecular ao perispírito. Tudo bem até aqui? Todos bem? Algo sim. mais? Eu, eu marquei, não no parágrafo seguinte, o outro, esse nível de possessão, Aonde que você marcou? Esse nível de Ah, possessão tá. pelo Esse nível de. espírito. Ah, tá. esse nível de possessão do submundo pode ser considerado um dos mais graves de apropriação de corpos, porque, em consequência da tecnologia muito avançada dos dragões, o implante foi realizado no corpo mais periférico, mas com fortes ascendentes mentomagnéticos. O que é mentomagnéticos? Nos corpos profundos, tornando o processo de recuperação mais Mais difícil. difícil. Eles colocaram o. Calma aí, eles colocaram o anel estava no duplo, Uhum. né? Então a gente tem o físico e o duplo. E o físico tem magnetismo e o duplo também. Ah, então é pelo atração, né? Que nem imã. É diferente, espera um pouquinho só. Pensa da seguinte forma: o duplo etérico é uma emanação do corpo físico, tá? Hum. Então é controlado pela mente e pelas energias magnéticas que circulam no corpo físico, tá bom? Então, quando eles fazem isso, ele está falando das energias que provêm da mente e o magnetismo que vem do corpo. Não é o magnetismo de atrair com ímã, é o Ah, tá. magnetismo no sentido energético, tá? E Energético, de ele ficou, energia. Entendi. e ele colocou, assim, se você ver, ele coloca entre o perispírito e o corpo É físico. isso aí. Que o perispírito vem a emanação de quem? Do mental inferior.
Então, ó, o mental inferior manda para o perispírito, que vai passar pelo duplo, que chega no físico. O físico manda para o duplo, que passa para o perispírito, que chega no mental inferior. Eles colocaram nesse corpo, no duplo, olha o Do caminho que duplo. ele vai e faz. Puseram no duplo, que o duplo fica no meio do caminho. Entendeu? Tanto na ida como na volta, né? O duplo fica ali. E aí ele fala, ó, fortes ascendentes magnéticos nos corpos profundos, tornando o processo de recuperação mais difícil. Não Difícil. basta tirar o anel e pronto. Tudo envolve muito cuidado com esse processo de reacoplamento. A dissociação também não aconteceu da noite para o dia. Foram anos de processos lesivos aos seus corpos e que, de alguma forma, acarretaram a fragilidade no estado orgânico em que se concentra Felício. Então, a gente precisa começar a abrir a expansão da nossa consciência nesse sentido. Não começa de uma hora para outra. A gente já vem vindo, ó. A gente vem num processo, a gente já vem com essas mesmas escolhas. Se a gente vai fazendo todo, cometendo aquele mesmo erro o tempo inteiro, ou o mesmo erro de diversas formas, é ali que a gente vai sofrendo as nossas E pode consequências. passar, né? A gente pode reencarnar, quer dizer, eu reencarno, eu A morro. gente pode marcar o Aí eu perispírito posso voltar com o mesmo problema, com a mesma marca. até pior, provavelmente. Ah, Provavelmente você vai voltar com uma marca bem pior. tá certo. Quer dizer que a morte não livra ninguém de nada, né? Muito Nada. pelo contrário, de começar Achou outra que vez morreu, na que reencarnação. Não a morte, né? Quando reencarna, não. Começa do zero, não começa do zero. O que você não, porque carrega de você marcou marca, você tudo. já vem, continua. Ah, tá bom. É por isso que existem doenças que vêm para limpar o perispírito, para que você alivie esse perispírito para ser mais fácil de você recomeçar. Certo, entendi. Então, aquela criança que nunca fez nada, é um exemplo, tá? Não vai me. Que nunca fez nada e tem um câncer, ela vem limpando um perispírito. Ah, por que que veio com problemas? Teve uma paralisia cerebral, alguma coisa. Vem limpando o perispírito. Pode ser, né? É, É que é difícil, né, gente? às vezes é aprendizado. O É, espírito É, fica preso ali é, para poder aprender a ser para mais aprender. humilde ou qualquer coisa também. assim, né? Mas todas Também. essas doenças que tem tido aí, né, degenerativas, são para limpar perispírito. Certo. Então, morreu não significa que eu não vou Importante, responder por aquilo que importante eu fiz. isso. Importante isso. Não que seja isso, né? O Não, livro todo, mas isso daí é importante. não tenhamos essa ilusão de Pois que é. fizemos e não Fizemos vamos e responder. carregamos, né? A gente faz e carrega, né? Tem jeito. Aí ela coloca: e já existem histórias como a dele que obtiveram sucesso? Histórias como a dele são muitas, com sucesso recuperativo são poucas. Por quê? Ó, ela fala, não é de um dia para a noite que eles vão colocar todos os corpos, vão realinhar. Primeiro, eles vão retirar lá o anel. Se eu não fiz reforma íntima, se eu não me transformei, qual é a probabilidade que eu não vou voltar a fazer? Nenhuma. É verdade. Nenhuma. A dor Ah, pode ter me transformado. A dor de ter ficado em coma, o susto pode ter me transformado, mas também pode não ter me transformado. Eu posso sair dali de um hospital e buscar uma religião, mas eu também posso não buscar nada e ficar com Continuar. raiva de Deus. Até regredir, até ficar com E mais aí o que que raiva, porque acontece? ficou doente. Tá certo.
vem anel, vem tudo que tem de direito. Certo. Depois disso aí vai vir o anel, vai vir o colar, vai Vai vir vir o tudo. brinco, vem tudo. Brinco, vem É, completo. o Vem conjunto tudo. completo. Por quê? E você vê que assim, ó o quanto que a espiritualidade faz. Eu te dou a chance, eu vou trabalhar com você, eu vou retirar. Anda. Se eu ficar, eu volto para o mesmo lugar, É, tá certo. tá? Vamos parar aqui? Vamos. Mas, A gente parou. direto. Caso não consiga, e a gente já se prepara para o capítulo 5. Visita aos cemitérios do submundo. Na terça-feira.